Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic O Senhor dos Anéis, o Lorde das Estradas. Capítulo 221. Crédito extra. Como é possível que um senhor feudal permaneça completamente alheio às rotas comerciais estrangeiras de seu próprio domínio? Eles não chegaram com a sua escolta? Perguntou Ectelion, franzindo a testa em confusão. Levi ponderou cuidadosamente. Altamente improvável. Viajei para o sul de Dália através do Portão Negro do norte de Mordor. Somente ele possuía a capacidade para tal jornada. Qualquer outro que tentasse chegar perto o suficiente do Portão Negro seria literalmente despedaçado por patrulhas de orcs selvagens. As forças orcs de Mordor não faziam distinção na escolha de suas vítimas. Às vezes, até mesmo seus próprios comboios de suprimentos, carregados de bens valiosos, eram parcialmente saqueados e pilhados se o grupo não tivesse um capitão suficientemente intimidador para manter a ordem. Certo, justo. Levi decidiu abandonar essa linha de investigação por enquanto. Já que a caravana claramente havia chegado em segurança, eles deviam ter descoberto seus próprios métodos e rotas. Onde eles estão estacionados? Gostaria de dar uma olhada nessa misteriosa missão comercial. No Mercado Norte, no primeiro andar, perto da Praça da Fonte Principal. Voltarei em breve. Despedindo-se temporariamente de seus companheiros no salão do conselho, Levi equipou suas asas de élitro e saltou audaciosamente do nível mais alto de Minas Tirith. Ectelion e Tengel avançaram alarmados para espiar por cima da borda. E então ambos ergueram a cabeça para o céu quando sons explosivos de fogos de artifício irromperam acima deles. Rápido como uma águia em voo, murmurou Tengel, admirado. Observando Levi planar graciosamente pelo ar da tarde, os dois homens trocaram olhares perplexos, momentaneamente sem palavras diante do espetáculo. Nos poucos segundos em que desviaram o olhar para recuperar o fôlego, quando voltaram a olhar para o céu, a figura inconfundível de Levi havia desaparecido misteriosamente. Será que ele estava usando asas mesmo? Não, o aparelho parecia mais com painéis de tecido especialmente tratados. Como ele conseguiu voar com um equipamento tão simples? Provavelmente algum tipo de aprimoramento mágico. Essa explicação faz todo sentido. Ectelion guardou essa cena notável na memória para referência futura. Na próxima vez que encontrasse aquele mago de vestes cinzentas que ocasionalmente visitava Gondor, talvez pudesse perguntar se tal voo era possível por meio de magia. Ao chegar à movimentada área do mercado, Levi imediatamente avistou seu objetivo entre as barracas dos comerciantes. Ele conhecia intimamente a bandeira característica hasteada no alto daquela carroça específica na área central do mercado. A própria bandeira não ostentava nenhuma marca heráldica elaborada, apenas um único nome bordado em letras garrafais, Levi. Era exatamente isso que ele havia encomendado e assinado pessoalmente anos atrás, durante a fase inicial de fundação da Road Seed Keep. No entanto, de um ponto de vista elevado, observando a carroça completamente cercada por uma multidão densa, tão compactada que nem mesmo a água conseguia penetrar pelas frestas, Levi sentiu uma forte dor de cabeça se formar. Não admira que Ectelion tenha mencionado que as expedições de compras poderiam se revelar empreitadas problemáticas. Essa caravana em particular parecia ser extremamente popular entre os moradores locais. Quase todos no mercado estavam reunidos em torno desses comerciantes estrangeiros, o que levantou uma questão óbvia. Para onde tinham desaparecido todos os vendedores habituais? Percebendo que esperar pacientemente que a multidão se dispersasse provavelmente não lhe daria nenhuma oportunidade, mesmo depois de um dia inteiro, Levi suspirou resignado e a contragosto decidiu juntar-se à multidão que se aglomerava. Com licença, por favor, permita-me passar. Na periferia da multidão, Levi elevou a voz enquanto avançava suavemente, mas com persistência para o centro. Graças às propriedades sobrenaturais de sua armadura de neterita, mesmo cercado por pessoas que o pressionavam de todas as direções, ninguém conseguia abalar sua posição. Ele se movia firmemente em direção ao centro como uma montanha inabalável, calmo e imparável em seu progresso. Quem está empurrando tão grosseiramente por trás? Aconselho que espere na ordem correta da fila, ou vou demonstrar como esta cesta de legumes se sente contra seu crânio grosso. Oh, céus, por favor, prossiga imediatamente. Meu senhor, uma senhora idosa vinha reclamando do empurra-empurra, mas quando se virou para confrontar o agressor, seu coração quase saltou do peito. A cena diante dela quase lhe causou um ataque cardíaco. Será que fui demasiado presunçoso com as minhas palavras? Embora esse pensamento preocupante lhe tivesse passado pela cabeça, a figura lendária que ela acabará de repreender claramente não se ofendeu com tais trivialidades. Ele até a segurou gentilmente pelo braço para evitar que ela caísse devido ao choque do reconhecimento. Depois que a mulher recuperou a compostura, os cantos de sua boca praticamente se ergueram em direção ao céu, transbordando de pura alegria. Eu o toquei. Eu realmente fiz contato físico com a armadura dele. Peço desculpas pelo incômodo. Preciso entrar para examinar a mercadoria. Sem problema algum. Por favor, prossiga sem demora. A passagem transcorreu de forma surpreendentemente tranquila assim que a identidade de Levi se tornou evidente. As pessoas à frente abriram espaço voluntariamente para sua passagem. Todo o mercado mergulhou em um silêncio respeitoso por alguns instantes, até que Levi subiu em uma das carroças de carga. Após o que a conversa normal dos comerciantes foi gradualmente retomada. Meu senhor, é o próprio Lord Levi. De longe, do outro lado da praça do mercado, o líder da caravana avistou seu esquivo senhor abrindo caminho em meio à multidão reunida.
Sinceramente não esperava que suas viagens pudessem se estender a territórios tão distantes. Levi examinou as mercadorias expostas na carroça com agradável surpresa e crescente admiração. Uma impressionante variedade de produtos finos foi disposta aqui, todos especialidades reconhecíveis das diversas oficinas e fazendas da Road Seed Keep. Esses vagões de carga robustos podiam transportar muito mais mercadoria do que sua mochila pessoal e o espaço de armazenamento do baú Ender juntos. Meu senhor, recebemos notícias de sua presença nesta região há alguns dias, durante nossa viagem. Mas nunca ousamos esperar que o senhor realmente estivesse aqui quando chegássemos. O líder da caravana compartilhou da mesma sensação de surpresa e alegria de Levi com esse reencontro inesperado. Quem poderia prever que eles de fato encontrariam seu notoriamente esquivo senhor durante essa expedição? Tais encontros eram eventos extraordinariamente raros. Seu senhor havia observado certa vez que viajar para lugares suficientemente distantes inevitavelmente levaria a experiências mágicas. Essa afirmação agora se provava notavelmente precisa. Afinal, não tinham eles encontrado o próprio senhor? Quão mais mágicas poderiam ser as circunstâncias? O primeiro líder da caravana, Charlie, oferece saudações respeitosas. De fato, você realizou um trabalho árduo para chegar a este destino. Como você conseguiu realizar essa jornada? Não foi um trabalho particularmente difícil, meu senhor. Simplesmente seguimos as estradas principais estabelecidas sempre que possível. E devemos imensa gratidão aos nossos esquadrões de aprendizes de Rangers que patrulhavam a região selvagem ao lado de seus instrutores supervisores. Eles se revezavam para remover possíveis obstáculos e ameaças ao longo de nossa rota. Esses guerreiros realizaram o trabalho verdadeiramente desafiador. Meu senhor, naquele instante 2 jovens se aproximaram com evidente entusiasmo, acenando animadamente para Levi, que estava em uma posição elevada. Os aprendizes de guarda florestal Algier e Arvin mandam saudações. Ambos se curvaram com genuíno entusiasmo, seus rostos exibindo sorrisos puros que irradiavam a vitalidade e a energia singulares da juventude. O espírito contagiante deles melhorou consideravelmente o humor de Levi. Excelente trabalho. Vocês dois parecem bastante animados e saudáveis. Ele saltou da carroça, colocando as mãos em sinal de encorajamento nos ombros de ambos os jovens. Como está indo o treinamento de aprendizado? Vocês encontraram alguma dificuldade significativa durante as tarefas? Essa pergunta animou imediatamente os 2 aprendizes, cujos olhos brilharam com histórias para compartilhar. Encontramos espectros de túmulos e quase perecemos nas antigas florestas perto daqueles montes funerários amaldiçoados, meu senhor. Aquele primeiro inimigo que você enfrentou em suas primeiras aventuras provou ser incrivelmente difícil de derrotar. Tentamos todas as técnicas de nosso treinamento, mas não conseguimos superar as defesas sobrenaturais da criatura. Os 2 jovens, cheios de zelo, descreveram com entusiasmo sua experiência angustiante: procurar abrigo da chuva em uma aldeia remota. Descobrir uma criança amaldiçoada entre os moradores, em seguida, rastrear e tentar confrontar o Battleveig responsável. Felizmente, o instrutor Falodan chegou a tempo de salvar nossas vidas. Eu deveria ter fornecido avisos específicos sobre essas entidades em particular. Os espectros dos túmulos não são oponentes que guerreiros comuns possam enfrentar com segurança. Levi respondeu com risinhos cúmplices, embora seus olhos se estreitassem ligeiramente, demonstrando crescente irritação. Esses malditos espectros dos túmulos ainda ousam emergir para ferir pessoas inocentes? Eles estão pedindo ativamente por uma punição severa. Sim, o instrutor Faloda enfatizou os mesmos avisos. Da próxima vez que encontrarmos espectros da tumba, não agiremos sem reunir pelo menos 5 guerreiros experientes. Política sábia. Mas mesmo com superioridade numérica, a vigilância constante continua sendo essencial. Não se pode baixar a guarda nem por um instante diante de tais ameaças sobrenaturais. Entendido perfeitamente. Ambos os aprendizes de Ranger absorveram esse conselho com muita atenção. A propósito, por que você decidiu acompanhar essa caravana comercial? A lógica sugere que este deveria ser um período de avaliação para a conclusão do seu aprendizado. Nosso programa de aprendizagem foi concluído com sucesso. Um deles explicou com evidente orgulho, sob a orientação especializada de nossos instrutores. Nestes últimos meses participamos de mais de 10 incursões e confrontos frontais de diferentes escalas. A população de orcs em South Downs foi completamente eliminada. Mais tarde, encontramos essa caravana na Greenville. Eles nunca tinham se aventurado nessas regiões do sul antes e precisavam de guias experientes. Então, nos oferecemos para escoltá-los em segurança até o seu destino. Agora entendo a situação. 2 guardas florestais razoavelmente familiarizados com as condições das estradas do sul de Eriador, juntamente com os guardas de segurança regulares da caravana e a proteção secreta de outros guardas florestais e aprendizes, certamente proporcionariam segurança suficiente para tal expedição. Contudo, a influência direta de Road Seed Keep estendia-se apenas por todo Eriador. Além desse reino, inúmeros perigos podiam surgir sem aviso prévio. No entanto, esses 2 jovens aprendizes demonstraram notável coragem e competência, ousando desafiar os espectros dos túmulos para salvar uma criança amaldiçoada perto de Bray, participando de mais de 10 combates militares ao lado de experientes patrulheiros, e servindo como guias e batedores para escoltar uma caravana de mercadores por diversos territórios perigosos até chegar à própria Gondor. Levi gesticulou com evidente aprovação. Desempenho excepcional. Algier e Arvin, certo?
Vou garantir que ambos recebam reconhecimento especial quando retornarem ao Road Seed Keep. Obrigado, Lord Levi. Os dois jovens gritaram subitamente em alto e bom som, e sua empolgação e gratidão ecoaram por toda a praça do mercado. Capítulo 222. O notório rei de Rohan. Seguimos a estrada norte-sul, passando por Tarbad, atravessando Dunlan, depois por Isengard e pela estrada principal ao sul de Rohan, até chegarmos à capital de Gondor. Após os dois aprendizes de guarda florestal partirem em clima de descontração, o líder da caravana, Charlie, aproximou-se de Levi com seu relatório de viagem detalhado. A primeira metade da nossa viagem transcorreu sem problemas até entrarmos no território de Dunlan. Foi então que um grupo de habitantes locais hostis, com olhares sombrios e ameaçadores, bloqueou nosso caminho. O rosto marcado pelo tempo de Charlie ficou sério ao se lembrar do encontro. Eles usavam roupas rústicas feitas de peles de animais e carregavam lanças e machados de pedra primitivos. Surgiram de ambos os lados da estrada, tentando assustar nossos cavalos da frente. Obviamente, eles haviam avaliado mal seus alvos. Os cavalos do posto de guarda à beira da estrada não temem nada. Apesar das suas táticas de intimidação falhadas, fomos obrigados a parar. O número deles era simplesmente esmagador, criando uma barreira humana impenetrável em toda a estrada. Assim que nossos guerreiros da guarda desembainharam suas armas e o combate feroz parecia inevitável, um ancião de vestes brancas surgiu do nada. Ele se apresentou como Saruman e pediu especificamente que eu transmitisse suas saudações a você pessoalmente. Aqueles selvagens do Lendings foram mantidos sob controle apenas pela presença dele. Não só abandonaram completamente seus planos de ataque, como também nos escoltaram até o Val do Isen, partindo somente quando chegamos em segurança à fronteira de Rohan. Diante dessa reviravolta extraordinária, Charlie balançou a cabeça em genuíno espanto. Nosso senhor realmente cultiva amizades por onde passa. Ele é bem-vindo onde quer que seu nome seja conhecido. Dunlendings, murmurou Levi pensativamente. Os próprios Dunlendings não eram o detalhe crucial aqui. A verdadeira importância residia no envolvimento de Saruman. Será que esse mago em particular já havia começado a forjar alianças com eles tão cedo na linha do tempo? Talvez certos eventos cruciais estivessem começando a se desenrolar antes do previsto. Saruman continua sendo nosso aliado por enquanto, respondeu Levi com cautela. Por enquanto, de fato. Charlie percebeu imediatamente a ênfase sutil naquelas palavras. Parecia que eles não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda completamente perto de ninguém. Guardando essa observação, ele continuou seu relatório anterior. Dentro das fronteiras de Rohan, nossas viagens inicialmente se mostraram bastante agradáveis. Os moradores locais nos receberam calorosamente, demonstrando particular entusiasmo pelo nosso vinho de maçã e pelos nossos diversos artigos de lã. Tudo transcorreu sem incidentes até chegarmos a Edoras, a capital de Rohan. A expressão de Charlie mudou para algo difícil de interpretar, uma mistura de frustração e contenção diplomática. Houve algum problema com o capital de Rohan? Meu senhor, hesito em falar mal do governante de qualquer nação, mas a conduta do rei de Rohan foi bastante difícil de descrever diplomaticamente. Fale livremente, sem se preocupar, Levi o tranquilizou com calma e autoridade. Não pense demais nas implicações políticas. Estou aqui para te apoiar. Essa simples declaração encheu Charlie de total confiança para continuar honestamente. Muito bem. Inicialmente nossas atividades comerciais em Edoras transcorreram sem dificuldades, até que o rei Fingeu soube da nossa presença. Ele chegou com uma força considerável de soldados que cercaram toda a nossa caravana e começaram a exigir detalhes sobre nossa estrutura de preços. Posso garantir que nossos preços foram totalmente justos e razoáveis do início ao fim. Olhe ao seu redor. Nossos produtos têm preços quase idênticos aos praticados no mercado local de Gondor, mas a qualidade supera em muito o que está disponível aqui. No entanto, o rei de Rohan nos acusou de sermos mercadores desonestos com a intenção maliciosa de perturbar a economia local. Ele exigiu que entregássemos todo o nosso estoque como penhora, juntamente com as armas de nossos guardas, e até tentou confiscar nossos cavalos. Quase nos vimos diante da perspectiva de voltar para casa a pé, completamente despojados de tudo. Mesmo, Levi se posicionou de lado na borda da carroça, seus dedos tamborilando ritmicamente nas tábuas de madeira enquanto processava essa informação em silêncio contemplativo. O pai de Tengel estava se comportando com uma grosseria notável. Tratava-se essencialmente de um roubo planejado disfarçado de autoridade real. Tal conduta pouco diferia da de bandidos comuns e ladrões de estrada. Os cidadãos de Rohan ao redor ficaram visivelmente furiosos naquele momento. Claro, a raiva deles não era direcionada a nós. Eu podia sentir que estavam principalmente furiosos com o comportamento vergonhoso de seu rei. Eu também permanecia confiante de que não havíamos cometido nenhuma irregularidade. Antes de entrarmos em Rohan, estudamos cuidadosamente todas as leis e regulamentos locais. Posso jurar pela minha honra que seguimos rigorosamente as exigências legais de Rohan. Estou bem ciente da reputação e das ações passadas do rei Rohirrim. Essa situação não foi culpa sua de forma alguma, afirmou Levi com firmeza. Sua ganância deveria ter limites razoáveis. Contudo, observando sua situação atual, parece que seus bens não foram confiscados, afinal. Correto, meu senhor. O alívio de Charlie era evidente em sua voz. O Marechal Rohirrim notou sua assinatura em destaque no estandarte de nossa caravana. Ele aconselhou veementemente o rei Fengel a permitir nossa partida e, posteriormente,
Vários capitães de cavalaria chegaram para aconselhar coletivamente seu monarca contra suas intenções. O clima político ficou extremamente tenso naqueles momentos. Eu realmente temi que eles pudessem tentar uma rebelião aberta contra a autoridade do rei. Sob crescente pressão da oposição unificada de seus próprios subordinados, aquele rei finalmente permitiu nossa partida. Não ousamos permanecer em nenhum lugar dentro do território de Rohan depois disso e viajamos para cá com toda a velocidade possível. Embora as forças de segurança da caravana fossem guerreiros de elite equipados com armamento equivalente ao padrão do exército regular élfico, seu número permanecia limitado. Esqueça enfrentar grandes unidades militares. Mesmo um único esquadrão de cavalaria representaria uma ameaça considerável. Nenhuma pessoa sensata apostaria com probabilidades tão altas. Agora entendo completamente a situação. Levi guardou essa questão perturbadora na memória para consideração futura. Um novo destino havia surgido discretamente em seu roteiro de viagem. Bem, já que todos chegaram em segurança, por favor, relaxem e aproveitem. Gondor representa nosso parceiro aliado formalmente estabelecido. Eu estava me preparando para jantar com amigos aqui. Que você desfrute de um excelente apetite e de uma ótima companhia. Com a garantia pessoal de proteção de Levi, Charlie finalmente se sentiu completamente em paz, retornando para coordenar os membros de sua caravana em suas atividades de vendas em andamento. Sem encontrar outros assuntos urgentes que exigissem sua atenção, Levi acenou em despedida e se preparou para partir. Claro que antes de sair, ele também selecionou diversos ingredientes e várias garrafas dos vinhos especiais da Road Seed Keep, complementos perfeitos para a refeição que se aproximava. Sovosh. Sons de fogos de artifício ecoaram pela cidade enquanto Levi retornava rapidamente ao nível mais alto do palácio, reunindo-se a Ectelion e Tengel na sala de reuniões designada. Trouxe alguns mantimentos excelentes do estoque da caravana. Quando se reuniram no salão de banquetes da recepção, Levi organizou cuidadosamente os vinhos de sua mochila, selecionando um barril de cada variedade que a caravana havia transportado para Gondor. Antes do início oficial desse encontro íntimo, tanto Ectelion quanto Tengel trouxeram suas famílias para conhecer Levi pessoalmente. Isso incluiu o jovem Denethor, e até mesmo a filha recém-desmamada de Tengel foi levada para receber as apresentações. Para essa criancinha inocente que ainda não conseguia falar de forma coerente, Levi presenteou-a com um delicado acessório de prata, confeccionado pelos melhores artesãos da Road Seed Keep, escolhido entre os artigos de luxo da caravana. Ela guardará este presente para sempre, respondeu graciosamente a jovem esposa de Tengel, fazendo uma leve reverência enquanto o agradecia em nome da filha. Sua postura demonstrava elegância refinada e nobreza natural. Seus impressionantes cabelos negros e sua figura alta e graciosa criavam uma presença marcante. A esposa deste príncipe Rohirrim possuía uma herança extraordinária. Tengel a apresentará anteriormente como Morwen, uma mulher portadora de uma nobre linhagem númenoriana, o que significava que uma significativa ascendência Dúnedain corria em suas veias. Essa herança genética se manifestaria em seus filhos como uma altura excepcional, superior à estatura média dos Rohirrim, combinada com uma coloração de cabelo distintamente mais escura. Um presente modesto para expressar meus sinceros sentimentos, respondeu Levi afetuosamente. Ao ver o presente atencioso que ele ofereceu à filha, Morwen sorriu com genuína gratidão. Qualquer coisa que venha de suas mãos tem um valor mais precioso do que os tesouros mais valiosos. Seria fácil imaginar que nos anos seguintes, sempre que sua filha comparecesse a eventos sociais, mesmo que outras crianças nobres usassem ornamentos de ouro primorosamente trabalhados ou joias cravejadas com as pérolas e pedras preciosas mais valiosas, ninguém ousaria exibir sua riqueza ostensivamente em sua presença. Todas as riquezas terrenas se tornariam insignificantes em comparação com aquele pequeno acessório aparentemente modesto que carregava a bênção pessoal de Levi. Capítulo 223. Aberto e transparente. Ao ver a filha de Tengel receber um presente, o jovem Denethor também olhou com interesse, mas quando encontrou o olhar inquisitivo de Levi, rapidamente desviou o olhar, agindo como se não se importasse. Com uma risadinha discreta, Levi ignorou momentaneamente aquele jovem interessante e caminhou diretamente até Tengel e Ectelion. Então ele tirou 2 maçãs douradas. O que são essas coisas? Ectelion encarou as 2 maçãs perfeitamente redondas e brilhantes nas mãos de Levi, que só podiam ser descritas como tesouros de nível mundial, sem ousar piscar. Esses objetos eram simplesmente belos demais, perfeitos demais para serem reais. Maçãs douradas, como podem ver, feitas com grandes quantidades de ouro. São comestíveis e possuem poderes curativos e protetores. Mesmo que você seja atingido no coração, contanto que ainda não tenha morrido, elas podem trazê-lo de volta à vida. Isso é precioso demais. Com os corações tremendo apesar dos esforços para manter a compostura, tanto o herdeiro do intendente quanto o príncipe Rohirrim arregalaram os olhos em descrença. Seria possível? Eles não ousavam acreditar, embora fosse muito provável que isso estivesse prestes a acontecer. Estou dando essas 2 maçãs para vocês dois, na esperança de que elas possam ajudá-los a se proteger em momentos de necessidade. Este tesouro, digno de ser transmitido por gerações, será registrado como uma herança de família, passada de geração em geração, para nunca ser usado, exceto em situações de vida ou morte. Ectelion aceitou solenemente a maçã dourada com reverência. Eu sinto mesmo.
Tengel também aceitou sua maçã dourada e fez uma leve reverência em agradecimento. No entanto, após receber o presente, Ectelion sentiu-se um tanto perturbado. Originalmente, seu pai lhe dera uma preciosa espada curta de grande significado simbólico, feita com mitril, além da promessa da família Sevar como pagamento a Levi. Mas agora Levi havia retribuído com um item ainda mais precioso, outra dívida de gratidão, e uma que era completamente impossível de recusar. Ectelion guardou cuidadosamente a maçã dourada, enquanto consolidava essa questão em sua mente para consideração futura. Após distribuir os itens, Levi saiu temporariamente do salão de banquetes. As famílias de Ectelion e Tengel conversaram entre si, todos supondo que ele tivesse ido cozinhar, já que isso havia sido combinado anteriormente. Mas obviamente eles estavam enganados. Ao sair do salão de recepção, Levi encontrou um local isolado, colocou seu baú do fim no chão e retirou uma mesa de encantamentos, estantes de livros, lápis lazuli e uma bigorna, forjando então uma espada de ferro ali mesmo. Então ele a enfeitiçou. Uau! Energias místicas rodopiaram enquanto pergaminhos se viravam e o lápis lazuli se transformava em luz fluida, fundindo-se à espada de ferro e revelando suas propriedades aprimoradas. Inquebrável terceiro, castigo quarto. TSK. Que azar, pegar smite em vez de algo mais versátil. Na situação atual, em que a maioria dos inimigos eram orcs e humanos, a utilidade de castigo era realmente limitada. Sua relação custo-benefício era muito inferior à dos encantamentos de afiação. Mas então, Levi pensou um pouco, encantou aleatoriamente mais alguns livros, obteve outro livro de castigo quarto. Combinou com a espada de ferro para aprimorar o castigo para o nível 5 e, em seguida, tirou um livro de remendo de seu baú do fim e o adicionou à arma. Essa era uma espada de ferro robusta, especializada contra criaturas mortas-vivas. É claro que o próprio Levi não precisava dessa arma. A antiga bênção élfica enferruada carregava o que ele chamava de efeito de maldição do mal, que funcionava contra todas as forças malignas, incluindo, naturalmente, os mortos-vivos. Então, definitivamente, ele não planejava usar essa espada pessoalmente. Quanto a quem entregar, Levi juntou todos os itens que havia separado e dirigiu-se ao salão de recepção. Num canto do corredor, Denethor encostou-se à parede, sentindo-se bastante melancólico. Observando seus pais conversando alegremente e a família de Tengel, ele percebeu que as alegrias e tristezas humanas não eram experiências universais. Quanto ao motivo, havia uma criança presente que não recebeu presente. Adivinhe quem? Será que ele realmente não gosta de mim? Denethor franziu a testa profundamente, começando a se lembrar de todas as suas experiências com Levi, desde o primeiro encontro até agora. Parece que nada de particularmente desagradável aconteceu, certo? Se alguma coisa poderia fazê-lo não gostar de mim, seria tê-lo desafiado no primeiro encontro, mas quem apanhou fui eu. Não seria a ousadia de desafiar os fortes uma prova de coragem? Foi isso que meu pai me ensinou. As pessoas verdadeiramente corajosas não atacam os fracos para demonstrar sua existência. Isso estava errado. Sua expressão tornou-se cada vez mais sombria à medida que uma emoção negativa diferente surgia em seu coração, chegando mesmo a tender para uma direção desagradável. Assim que esse sentimento estava prestes a se consolidar, Denethor ergueu a cabeça de repente, sua mente clareando abruptamente. Ele se lembrou subitamente de certos livros de histórias que vira no escritório, incluindo uma fábula com exatamente o mesmo enredo. Um cavalheiro generoso presenteou a maioria de seus amigos, mas não presenteou uma pessoa em particular. Por causa disso, essa pessoa guardou ressentimento, embora o cavalheiro nunca lhe tivesse feito mal algum e não tivesse obrigação alguma de lhe dar nada. Pessoas moralmente íntegras não deveriam agir dessa maneira. Devo me tornar aquela pessoa mesquinha que guarda rancor por uma coisa tão trivial? Não, eu me recuso. A tristeza se dissipou imediatamente quando a confiança surgiu em seu rosto. Pet. Nesse instante, uma mão grande tocou levemente o ombro daquele jovem teimoso. O tapinha fez Denethor estremecer da cabeça aos pés. Ele se virou e viu que Levi havia aparecido ao seu lado sem fazer nenhum barulho. Você parece estar de bom humor, pensei que pudesse estar se sentindo abatido. Levi pareceu um tanto surpreso com a resiliência do garoto. Por que eu deveria me sentir desanimado? Denethor ainda mantinha sua postura teimosa e infantil. Ótimo. Sem insistir no assunto, Levi entregou a espada de ferro recém-encantada. Você não tem nada de precioso, criança. Por isso, estou lhe dando uma espada de ferro feita por minhas próprias mãos. Ela não é tão afiada quanto as espadas élficas, nem tão engenhosa e útil quanto as armas anãs. É apenas uma espada de ferro comum, talvez sem nada de extraordinário, mas suficientemente resistente. Dou-lhe isto, desejando que a sua vontade também seja como ferro, nunca cedendo à pressão ou à corrupção. Denethor olhou em silêncio para a espada de ferro nas mãos de Levi, depois baixou a cabeça após um instante, aceitando-a com uma expressão bastante solene e séria. Vou sempre guardá-lo comigo. Denethor segurava a espada com cuidado. Se era imaginação sua ou não, parecia haver um brilho tênue e sutil emanando dela, difícil de detectar, mas quando olhou com mais atenção, aquele brilho desapareceu como a névoa da manhã. Num instante, fumaça subiu da cozinha enquanto Levi improvisava diversos utensílios de cozinha, aplicando vários métodos culinários com eficiência comprovada. Graças aos ingredientes completos trazidos pela caravana do Road Seed Keep, prato após prato de especialidades locais e outras iguarias regionais saíram das mãos de Levi, sendo levados um a um aos comensais ávidos.
Essa técnica deixou os cozinheiros auxiliares do palácio boquiabertos de espanto. A essa altura, depois de tantas ocasiões, mesmo sem a ajuda do sistema de culinária, Levi já conseguia fritar, refogar, ferver, cozinhar e fritar em imersão com competência profissional. Apenas aqueles poucos passos estabelecidos, depois de repeti-los tantas vezes, ele os memorizou completamente. Nesse encontro informal que mais parecia uma reunião de família, ambas as famílias puderam apreciar as habilidades culinárias de Levi, raramente mencionadas nos rumores e lendas a seu respeito. Muitas técnicas culinárias são bastante novas e inovadoras, representando praticamente uma nova escola de culinária. Essa foi a avaliação impressionada do chefe de cozinha que o auxiliou. Boa comida merece bom vinho. Naquele dia, tanto Ectelion quanto Tengel não resistiram à tentação de beber mais do que o habitual, e a conversa fluiu livremente na atmosfera acolhedora. Foi precisamente nesse momento de descontração que Levi mencionou que Charlie, o líder da caravana, lhe havia dito anteriormente. Eu nunca gosto de esconder coisas dos meus amigos, então preciso te contar algo importante, Tengel. Por favor, fale. Tengel ouviu com total atenção, percebendo a mudança de tom para algo mais sério. Seu pai, o rei Fengel de Rohan, tentou recentemente deter à força a caravana de Road Seed Keep usando força militar, planejando confiscar todos os bens que transportavam. Em relação a esse comportamento de bandido, quero deixar isso bem claro. Irei encontrá-lo e fazê-lo perceber o seu erro. É isso que estou dizendo e é isso que vou fazer. Estou anunciando isso com antecedência apenas para que vocês entendam a causa de tudo o que acontecerá a seguir. Em outras palavras, tratava-se apenas de uma notificação que não seria alterada por conta dos sentimentos ou considerações políticas de ninguém. O rumo estava traçado e era imparável. Bang! Tengel bateu repentinamente com o punho na mesa, visivelmente agitado. Isso assustou todos os presentes na reunião, que até então era pacífica. Posso ir com você? Ele disse algo um tanto inesperado, mas não totalmente inesperado, considerando seus sentimentos bem conhecidos sobre o governo de seu pai. Capítulo 224. Operação disfarçada. Algumas pessoas sempre demonstram grande iniciativa, tomando uma decisão em um segundo e partindo no seguinte. Naquela mesma noite, duas figuras saíram galopando rapidamente da cidade branca a cavalo, cruzando as grandes planícies sob a proteção da escuridão. Entretanto, Ectelion procurou seu pai, Turgon, para lhe mostrar a maçã dourada. Será que realmente possui efeitos tão notáveis? Uma maçã dourada que jamais apodreceria e poderia salvar vidas. Seja por suas propriedades mágicas, aparência ou materiais preciosos, só poderia ser chamada de tesouro. Mesmo para o vasto conhecimento do governante do reino humano mais poderoso da Terra-média, isso era extraordinário. Sim, padre. Creio que o Sr. Levi não nos enganaria sobre algo tão importante. Ao pegar delicadamente a maçã dourada que seu filho lhe entregou, Turgon sentiu sua mão afundar um pouco com um peso surpreendente. E seu coração se encheu de peso junto com aquele presente precioso. Essa maçã era significativa em todos os sentidos da palavra. Mantenha-o sob seus cuidados. Após pensar por um instante, Turgon devolveu a maçã dourada às mãos de seu filho. Este meu corpo já não tem mais utilidade para tal coisa. Sim, padre. A maçã dourada foi logo colocada em uma pequena caixa feita sob medida e guardada no local mais seguro disponível. Após discutir esse assunto importante, Turgon perguntou com renovado interesse. Ouvi dizer que o senhor ofereceu um pequeno banquete esta noite. Como foi? O senhor se deu bem com nossos convidados? Muito relaxante e agradável. Levi demonstrou suas excelentes habilidades culinárias para nós. A comida estava deliciosa. Tanto eu quanto Tengel não conseguimos resistir a beber mais vinho do que o habitual. Isso parece maravilhoso. Turgon assentiu com aprovação e perguntou novamente. Onde está agora nosso ilustre amigo? Se for conveniente, gostaria de visitá-lo novamente amanhã. Ele não está mais aqui, padre. Quando ele partiu? Agora mesmo. Assim que nossa reunião terminou, ele puxou Tengel consigo e eles saíram correndo juntos. Eles já devem estar fora da cidade. Que assunto urgente o fez partir tão repentinamente? Ectelion ficou momentaneamente sem palavras, sem saber que expressão usar. Ele disse que ia dar uma surra daquelas no rei de Rohan. Tengel concordou com a ideia e se ofereceu para acompanhá-lo. Certo, agora entendi a situação. Turgon respondeu pensativamente e ficou em silêncio por um instante. Depois disse com uma leve risada. Tengel é um filho muito dedicado. Vamos simplesmente chegar lá assim? Ao cair da noite e com o amanhecer ainda pino, Levi e Tengel já haviam cruzado o rio fronteiriço Riacho da Convergência entre Gondor e Rohan, entrando oficialmente em território Rohirrim. Gotas de orvalho adornavam a pradaria como joias espalhadas. Ocasionalmente, uma ou duas gotas, afetadas pelas vibrações dos cascos dos animais próximos, rolavam com sua fina camada de geada matinal. O que mais você esperava? Você não pode voar. Tudo bem, mas podemos descansar um pouco? Estou com dificuldade para respirar direito. Tengel fez um pedido razoável. Isso é inteiramente culpa sua. Levi se virou para olhar para Tengel atrás dele, que se envolvia firmemente em vestes largas e tecido escuro, cobrindo até mesmo a cabeça completamente, sem demonstrar qualquer compaixão pelo sofrimento autoimposto de seu companheiro. Naquele momento, apenas os olhos de Tengel estavam visíveis. Qualquer um que não conhecesse pensaria que ele havia sido roubado por bandidos. Não há ninguém por perto num raio de quilômetros. Você não pode remover esse pano grosso que está cobrindo isso primeiro? Não, de jeito nenhum.
Não quero que ninguém reconheça meu rosto. Tengel insistiu teimosamente. Certa vez, declarei que jamais retornaria a esta terra. Mesmo que esteja apenas de passagem agora, não quero ser descoberto por ninguém. Tudo bem, mas tome cuidado para não se sufocar com tantas camadas de roupa. Então, podemos descansar um pouco? Tengel repetiu o pedido, com a voz abafada pelos panos que o envolviam. Bem, ele realmente parece prestes a desmaiar por falta de ar. Os cavalos pararam e uma pequena fogueira foi acesa rapidamente. Levi pegou sua panela portátil para colocar sobre as chamas. Colheu casualmente 2 cogumelos coloridos de um pedaço de madeira em decomposição à beira da estrada e planejou cozinhar sopa de cogumelos com carne seca. Esse cogumelo parece ter uma cor muito vibrante, e a superfície cortada muda de cor drasticamente. Honestamente, tenho sérias dúvidas se ele pode ser consumido com segurança. Ao ver Levi prestes a jogar os cogumelos recém-lavados na panela, Tengel expressou genuína preocupação. Não se preocupe, é totalmente seguro consumir. Como você pode ter tanta certeza? Já os comi antes sem nenhum problema. Comi-os sem ser envenenado, então são cogumelos perfeitamente bons. Essa é uma evidência bastante convincente. Gr. Só por esta tigela de sopa, sinto que toda esta jornada noturna não foi em vão. Tengel aceitou a tigela que Levi lhe ofereceu e tomou um gole cuidadoso e avidamente. Este ensopado de cogumelos com carne é realmente delicioso. Vou me lembrar exatamente de como prepará-lo. Você se importaria se eu ensinasse esta receita para minha família? Seria uma pena se eles perdessem essa delícia. Faça o que quiser, desde que consiga replicar com sucesso. Você disse tudo. Sem se importar que a sopa ainda estivesse fumegante, Tengel a terminou em 2 ou 3 goles entusiasmados e, em seguida, serviu-se imediatamente de outra tigela. Ufa! Depois de terminar completamente a segunda tigela, Tengel exalou profundamente, liberando todo o calor acumulado em seu peito, sentindo-se relaxado em todo o corpo. Há quanto tempo ele não experimentava uma sensação tão relaxante, como fazer um agradável passeio no campo? Inexplicavelmente, Tengel se sentiu bastante alegre e satisfeito, até que pontos pretos distantes gradualmente se aproximaram de sua posição. Ele rapidamente pousou sua tigela de madeira, vestiu seu manto que o encobria e voltou a cobrir o rosto com os lenços de pano. Estrondo, estrondo. Os tremores de terra se aproximavam gradualmente enquanto um grupo de cavalaria se espalhava suavemente para os 2 lados, não muito longe do acampamento, cercando completamente os 2 viajantes. Só então Levi pousou delicadamente a tigela de sopa e se levantou da pedra onde estava sentado. Saudações a vocês, cavaleiros de Rohan. Ele acenou cordialmente para esses cavaleiros que empunhavam suas lanças em posição de combate. Eles não querem nos fazer mal, sussurrou Tengel ao lado dele, tentando tranquilizá-lo. Suas lanças não estão apontadas diretamente para nós e, enquanto ele falava, alguém surgiu por trás dos cavaleiros. O líder primeiro desmontou do cavalo e, em seguida, deliberadamente tirou o capacete. Ao remover o capacete, ele baixava a guarda, indicando amizade em vez de hostilidade. Saudações, lenda Levi. Ele falou enquanto se curvava respeitosamente diante do ilustre visitante. A julgar pelo estilo da armadura, este é o Marechal de Rohan. Aliás, Marechal representa a patente militar mais alta de Rohan, equivalente ao cargo de comandante em Gondor. Tengel, com o rosto coberto, continuou sussurrando lembretes úteis no ouvido de Levi. Você parece bastante familiarizado com a estrutura militar de Rohan. O Marechal olhou para Tengel com uma expressão um tanto surpresa, mas depois de pensar um pouco, a compreensão lhe ocorreu e ele exclamou. Espere um momento, essa voz parece. É você, Alteza. Você está completamente enganado. Uma voz aguda e artificialmente alterada soou de repente ao seu lado, assustando até mesmo Levi, que virou a cabeça. Tengel apertou a garganta dramaticamente e gritou. Sou apenas um viajante de passagem. Agora entendi a situação. O Marechal olhou significativamente para o viajante suado à sua frente e dirigiu-se a Levi diplomaticamente. Por favor, perdoe nossa interrupção. Não tínhamos a intenção de atrapalhar sua refeição. Vocês apenas estavam passando por nossa área de patrulha habitual. Ele apontou para o oeste. Ali fica o abismo de El, também nossa principal guarnição de cavalaria. Se precisar de um lugar seguro para descansar adequadamente, pode nos acompanhar até lá e se instalar confortavelmente. Agradeço sua generosa oferta, mas estou viajando a negócios com urgência. Continuarei minha viagem após terminar esta refeição. Então, desejo-lhe uma viagem segura e muita sorte. Acenando respeitosamente para Levi, o Marechal recolocou o capacete e montou em seu cavalo. A propósito, antes de se despedir, ele se virou para perguntar. Como parte da rotina da patrulha, posso saber qual é o seu destino e propósito? Indo para Edoras para dar uma surra no seu rei. O quê? Os olhos do Marechal se arregalaram enquanto ele olhava de Levi para o suspeito viajante. Poderia repetir? Eu disse, vou dar uma surra no seu rei. Desculpe, o vento está muito forte aqui e não consigo te ouvir direito. A alguns metros de distância, o Marechal gritou a plenos pulmões, virou-se e acenou com a mão de forma decisiva, ordenando rapidamente, retirada imediata. Eles partiram tão rapidamente quanto chegaram. Capítulo 225. Rompendo as barreiras do grande salão. Você provavelmente já está exposto. Levi se virou para olhar para Tengel e deu de ombros, visivelmente divertido. Você não acha que o vento estava realmente muito forte lá atrás? Tengel continuou irredutível quanto ao seu disfarce.
Eu tinha acabado de atingir a maioridade quando saí de Rohan, e quase 20 anos se passaram desde então. Mudei tanto que eles não me reconheceriam. Tudo bem, se você insiste em acreditar nisso. Levi não tinha mais paciência para discutir com ele. A situação estava bem clara para qualquer um que prestasse atenção. Afinal, aquele Marechal Rohirrim não estava apenas cumprindo formalidades. Como general do rei e marechal de mais alta patente, ao ouvir um estrangeiro declarar que iria espancar seu monarca, mesmo que o rei atual fosse amplamente desprezado, ele não podia simplesmente ficar de braços cruzados. Independentemente dos sentimentos pessoais envolvidos, aquele ainda era o rei ungido. A dignidade real não podia ser desafiada abertamente sem resposta. Esse era o dever e a obrigação sagrada do marechal. Mesmo que o oponente fosse o lendário Levi, mesmo que apenas para manter as aparências, eles precisavam demonstrar alguma resistência primeiro. Não podiam simplesmente se render sem ao menos tentar se defender. Mas por outro lado, se envolvesse Levi Tengel, o príncipe de Rohan com apoio universal e único herdeiro legítimo de Rohan, isso criaria uma situação política completamente diferente. Após terminarem rapidamente a sopa de cogumelos ainda morna na panela, os dois montaram em seus cavalos. Contornaram com cuidado a fortaleza de Elsdip e continuaram sua jornada para o oeste. Um dia depois, nas planícies onduladas, Tengel apontou para um magnífico palácio bastante visível que coroava uma colina distante. Meduseld, também chamado de Salão Dourado. É lá que o rei realiza suas audiências e reside. Ele olhou para Levi com expectativa. Levi retribuiu o olhar com igual intensidade. Os dois trocaram olhares significativos e assentiram um para o outro em silenciosa concordância. À meia-noite, tochas brilhavam intensamente, iluminando as ruas ao redor do Palácio Real. Mesmo à noite, o esplendor deste salão permanecia intacto. A luz do fogo dançava nos pilares incrustados de ouro na entrada principal e percorria os intrincados padrões de pássaros e animais, esculpidos com joias preciosas e folhas de ouro, que adornavam as portas maciças, proclamando sua riqueza e poder. Pare onde você está. Quando Levi e Tengel chegaram à entrada do palácio, dois guardas cruzaram suas espadas para bloquear a passagem. Embora suas mãos que seguravam as armas parecessem firmes, a respiração um tanto ofegante revelava que seus sentimentos internos não eram tão calmos quanto aparentavam. Estar diante dessa figura lendária gerava uma pressão psicológica enorme. Tenho assuntos urgentes a tratar com o seu rei. Um dos guardas olhou nervosamente para Levi e conseguiu dizer, por favor, espere aqui. Momentos depois, o grande marechal estacionado em Edoras chegou com dezenas de soldados fortemente armados, que se reuniram rapidamente na entrada. Ao chegarem, cercaram completamente a área, criando uma impressionante demonstração de força. Saudações, lenda Levi. Por favor, me perdoe, mas eu... O grande marechal olhou para Levi, suas palavras formais repentinamente presas na garganta. Normalmente, as audiências com o rei exigiam o desarmamento completo, mas impor tal protocolo à pessoa diante dele realmente alcançaria algum resultado significativo? Será que um dragão sem dentes visíveis poderia realmente ser considerado indefeso contra meros humanos? Sua garganta se fechou nervosamente. O grande marechal respirou fundo e, ainda assim, optou por cumprir firmemente seu dever jurado. Devo confiscar todas as armas antes de permitir que você veja o rei Fengel. Levi, de forma cooperativa, levantou ambas as mãos em sinal de concordância. Diante dessa cooperação inesperada, o grande marechal suspirou de alívio e realizou pessoalmente a inspeção minuciosa. Nada de anormal foi encontrado. Levi vestia apenas aquela armadura preta característica, sem portar nenhuma arma visível. Após a inspeção de Levi, Tengel recebeu tratamento semelhante e também foi liberado. Os dois seguiram o gesto respeitoso do grande marechal para dentro do salão. Quem aparece para me visitar a uma hora tão imprópria? Será que não sabem que este é o meu horário de banquete noturno? No trono ornamentado, o rei Fengel, de cabelos grisalhos, curvava-se com sua barriga proeminente, começando a reclamar antes mesmo de pôr os olhos em seus visitantes inesperados. Levi Stonecraft, senhor da fortaleza à beira da estrada. Levi respondeu com sua brevidade característica. Um lorde, espere, agora me lembro de você. O figurão do extremo norte. Seus feitos têm se espalhado por toda parte nos últimos anos como sementes ao vento. O que o traz à minha corte? Ouvi dizer que você planejou deter ilegalmente minha caravana comercial há algum tempo. Será que isso realmente aconteceu? Fengel fingiu confusão com um toque teatral, coçando a cabeça e desviando o olhar de Levi para examinar a própria mão com interesse exagerado. Sinto muito, mas não me lembro de ter feito nada disso. Talvez você esteja completamente enganado quanto aos fatos. Meu povo jamais me enganaria em assuntos importantes. Então é melhor você ter muito cuidado. Existem muitas pessoas neste mundo cuja aparência externa e seus sentimentos internos não combinam em nada. Não se preocupe com as minhas questões. Eu já sei exatamente o que aconteceu aqui. Investiguei minuciosamente a situação durante a minha viagem. Você realmente tentou confiscar os bens legítimos da minha caravana, correto? E se eu fizesse exatamente isso? Ao perceber que nem Levi nem a misteriosa pessoa mascarada ao seu lado portavam armas visíveis, Fengel simplesmente não se deu ao trabalho de manter a farsa por mais tempo. Sua caravana se envolveu em práticas comerciais desonestas, perturbando deliberadamente a estabilidade do nosso mercado local. Eu tinha fundamentos totalmente legais para detê-los. Que lei específica lhe confere tal autoridade? A legislação comercial pertinente.
Qual lei relevante exatamente? A legislação pertinente que eu mesmo criei para tais situações. Raciocínio jurídico brilhante. Levi aplaudiu sarcasticamente enquanto Tengel, ao seu lado, cerrava os punhos com força, tremendo de raiva mal contida. Ele não conseguiu conter a fúria e gritou: idiota incompetente. O que você teve a audácia de dizer? Que forasteiro se atreve a me julgar? Fengel apontou o dedo acusadoramente para Tengel e o repreendeu com indignação régia. Em consideração à distinta pessoa ao seu lado, posso graciosamente perdoá-lo desta vez, mas se você não controlar essa boca insolente da próxima vez, as coisas não terminarão tão facilmente. Forasteiro, que coisa incrivelmente interessante. Seu insolente. Suas palavras raivosas foram subitamente interrompidas. Levi se colocou protetoramente na frente de Tengel. Então, a conclusão final é que você não pretende admitir qualquer irregularidade, correto? Que tipo de delito eu poderia ter cometido? Tudo bem, então. Levi sorriu com uma calma perigosa e disse a Tengel: saia primeiro. Volte depois que eu terminar. Entendido. Tengel olhou significativamente para Levi, depois para Fengel, que estava cada vez mais nervoso, assentiu lentamente com a cabeça e saiu do salão. Parece que este rei, cujo cérebro está completamente tomado por comida, bebida e obsessão por ganhar dinheiro, perdeu de fato o pouco de sanidade que lhe restava e precisa de uma correção séria. Levi falava enquanto caminhava para frente com passos deliberados, flexionando os dedos com clara intenção. O que exatamente você pretende fazer? O coração de Fengel apertou com crescente alarme. Vendo a situação rapidamente se tornando perigosa, ele ordenou em voz alta: parem-no imediatamente. Senhor, o senhor deve parar imediatamente. O grande marechal avançou com admirável coragem. Pum! No instante seguinte, ele foi derrubado com um único soco devastador. Raspa! No instante em que o grande marechal tentou desesperadamente alcançar sua arma para se levantar e continuar a resistência, uma espada surgiu do nada, cravando-se profundamente no chão bem ao lado de seu pescoço exposto. O susto o fez suar frio, sua respiração e batimentos cardíacos parando por um instante aterrador. Você já está morto. Seus olhares se encontraram naquele momento crucial de entendimento. Levi sacou sua arma e com um estrondo seco bloqueou um ataque pelas costas, desferindo em seguida um chute poderoso que derrubou 2 soldados de uma só vez. Crash! Ele também derrubou um poste de luz decorativo próximo no processo. A cena imediatamente se transformou em completo caos quando Fengel se levantou rapidamente, cobrindo a cabeça em um gesto protetor e se escondendo atrás de seu trono. Os sons de metal se chocando e de lutas intensas continuavam ecoando pelo salão. Liderados por seu marechal, os soldados se lançaram à frente um após o outro, tentando desesperadamente deter o avanço implacável de Levi, apenas para serem sistematicamente derrubados um a um. Quando um soldado particularmente determinado tentou se levantar e continuar lutando, de repente uma mão forte agarrou seu pé e o puxou de volta para baixo. Não façam barulho desnecessário, fiquem deitados em silêncio. Aquela pessoa é o companheiro de confiança do príncipe Tengel. Ele não fará nada de muito grave conosco. Após proferir essas palavras tranquilizadoras, o grande marechal fechou os olhos em paz, inclinou a cabeça para um lado e adotou uma expressão serena de aceitação resignada. Capítulo 226. Adeus. A comoção no palácio alertou rapidamente os guardas do lado de fora. O capitão da guarda imediatamente reuniu seus homens e correu para o salão. Ao ver os camaradas espalhados pelo chão e testemunhar o estado caótico do grande salão, sua primeira reação foi de raiva. No entanto, quando seus olhares se encontraram com os do grande marechal deitado no chão, ele pareceu compreender algo crucial. Embora houvesse corpos por toda parte e um grande alvoroço no ar, com sons metálicos, aparentemente ninguém ficou gravemente ferido. Aquela figura lendária estava usando sua preciosa espada puramente como ferramenta defensiva. Ele nunca a brandiu para golpear. Todas aquelas pessoas no chão foram nocauteadas apenas por seus punhos e chutes. Parem-no! Após analisar a situação por 2 ou 3 segundos, o capitão soube imediatamente o que fazer. Gritou e liderou seus subordinados em direção a Levi, mas, infelizmente, seus esforços se mostraram completamente inúteis. Em pouco tempo, o grande salão estava cheio de pessoas deitadas em uma desordem pacífica, cada uma exibindo expressões surpreendentemente serenas. A espada longa raspou no chão de pedra, destruindo os padrões regulares das lajes decorativas. Quando apenas o som áspero e crescente de algo raspando ecoava pelo salão, Fengel finalmente não pôde evitar espiar por trás de seu trono. Viu que nem seu grande marechal nem o capitão com seus mais de 100 soldados estavam de pé. Todos haviam caído no chão em condições desconhecidas. Inúteis. Um bando de tolos completamente inúteis. Poderiam muito bem tirar suas armaduras, vendê-las e enviar o dinheiro para o meu tesouro pessoal. Esses tesouros me trariam muito mais alegria do que vocês, seus inúteis. Espere, espere e não chegue mais perto. Após amaldiçoar seus soldados caídos, a expressão de Fengel mudou drasticamente da raiva para o puro terror. Admito meu erro. Vou relevar o que você fez aqui hoje. Não se aproxime. Aviso, se ousar me tocar, estará desafiando todo o reino de Rohan. Ai! A alta sombra negra aproximou-se gradualmente com intenções ameaçadoras. Fengel gritou e desabou sob seu trono, sua boca capaz apenas de clamar socorro parecendo completamente impotente. Pum! Estalo.
Sons de socos e chutes ecoaram claramente, silenciando imediatamente os gritos patéticos de Fengeu. Levi agarrou Fengeu pelo peito e estava prestes a desferir outro soco para corrigir sua personalidade quando, de repente, parou no meio do movimento. Ele virou a cabeça e olhou para 2 soldados atrás dele, que não puderam deixar de levantar a cabeça, curiosos, para observar o que estava acontecendo. Os 2 soldados desviaram o olhar rapidamente, inclinaram a cabeça para baixo novamente e continuaram fingindo estar inconscientes. Baque. Um último soco decisivo. Levi soltou Fengeu e o atirou ao chão como se fosse lixo descartado. Ai, ai, meus dentes, meus dentes. Não vou mais poder comer carne. Barulho. Quando tudo finalmente terminou, Tengel, que esperava pacientemente do lado de fora, entrou no salão devastado. Ele falou com justa indignação. Vocês deveriam perceber o quanto seus atos egoístas causaram sofrimento ao povo de Rohan. Vocês nunca se importaram com a vida de seus cidadãos ou com o que eles realmente precisam. Vocês também nunca se importam com o exército de Rohan, nunca demonstram preocupação com aqueles bravos guerreiros que cavalgam dia e noite por nossas terras, mantendo a segurança nacional. O que isso tem a ver comigo? Fengel cobriu os dentes danificados e lamentou-se amargamente. A voz de Tengel ficou embargada pela emoção. Se foi imaginação ou realidade, após essa declaração insensível, o salão, já silencioso, pareceu ficar ainda mais silencioso. Os soldados deitados no chão tinham o peito visivelmente ofegante. Ninguém podia saber o que sentiam em seus corações. Você, basta. Seu forasteiro sorrateiro, seu traidor. Que direito você tem de julgar meu reino? Fengel repreendeu furiosamente com toda a força que lhe restava. Tengel cerrou os dentes, aproximou-se e agarrou Fengel firmemente pela gola, encarando atentamente aquele rosto envelhecido e egoísta. Ao olhar para o próprio pai, Tengel percebeu uma complexidade e um conflito de emoções. O pouco calor que ainda restava em seu coração dissipou-se completamente sob o olhar de Fengel, que o encarava como um completo estranho. O rei não o reconheceu de forma alguma, embora Tengel tivesse coberto apenas metade do rosto, nem sequer disfarçado sua voz inconfundível, e ambos tivessem a mesma cor de cabelo. Até o grande marechal e o capitão o reconheceram imediatamente, mas seu pai biológico não demonstrou o menor sinal de reconhecimento. Ele simplesmente não se importava com o próprio filho. Nunca se importou do começo ao fim. Baque. Um soco certeiro atingiu o rosto de Fengel, deixando-o sem palavras. O velho ganancioso finalmente não resistiu aos múltiplos golpes devastadores, revirou os olhos e desmaiou instantaneamente. Pai, esta é a última vez que te chamarei assim. Ruído. Tengel soltou e virou-se para sair sem dizer mais nada. Espere, Alteza. Não voltou para reivindicar o trono? O grande marechal, deitado no chão, não conseguiu mais se conter. Rapidamente, ergueu-se para fazer essa pergunta crucial. Você me confundiu com outra pessoa. Tengel gritou em resposta, continuando a caminhar em direção à saída sem olhar para trás. Mas se você não assumir o trono, qual o sentido de tudo o que acabamos de fazer? O capitão também não conseguiu mais ficar parado, levantando-se rapidamente para expressar essa preocupação urgente. Tengel se virou para olhar os soldados no chão, que o encaravam com evidente expectativa, e os vários altos funcionários Soirin que haviam entrado silenciosamente por portas laterais após o fim da tempestade. Ele mergulhou num silêncio momentâneo e pesado. Ele não respondeu à pergunta desesperada deles, simplesmente foi embora. Meu senhor, enquanto Levi dava de ombros e se preparava para sair, o grande marechal bloqueou seu caminho com determinação. Ele olhou na direção em que Tengel havia partido, depois voltou a olhar para Levi, como se tivesse 10.000 coisas urgentes a dizer, mas não conseguisse encontrar as palavras certas para expressá-las. Não se preocupe com o futuro. Ele voltará quando for a hora certa. Todos os que permaneceram no salão trocaram olhares sem palavras. O sol nasceu no horizonte leste. A farsa da noite finalmente chegaria ao fim. Dizia-se que após o violento incidente no Salão Dourado de Rohan, o rei Fengel adoeceu gravemente e nunca se recuperou completamente. Seu apetite piorou drasticamente e seu corpo enfraqueceu a cada dia. Suas aparições no palácio também diminuíram significativamente. Na maior parte do tempo, ele permanecia confinado aos seus aposentos, supostamente se recuperando de seus ferimentos. Quero emitir um mandado de prisão oficial para aquele maldito. Finalmente um dia, Fengel começou a falar como um louco, dando ordens à força para que fosse emitida uma recompensa pela captura de Levi. A execução dessa ordem provou ser extremamente precária. A notícia do mandado se espalhou apenas em uma área muito restrita. Em vez de um decreto oficial, tornou-se mais como um boato sem fundamento. Quando as pessoas mencionavam o assunto casualmente, diziam apenas: dizem que o rei Fengel emitiu um mandado para aquela lenda do norte. Mas poucos podiam confirmar se isso era realmente verdade. Certo dia, sem nada de especial, uma figura humilde vestida com um manto cinza passou por uma típica cidade Rohirrim. Ao ouvir esse boato pouco difundido pelos fofoqueiros locais, Gandalf franziu a testa, visivelmente preocupado. Que notícia preocupante é essa? Levi invadiu o Salão Dourado e agrediu fisicamente o rei de Rohan? Como é possível que esses dois tenham conflitos? Isso não deveria acontecer em circunstâncias normais. Após algumas perguntas cuidadosas feitas a um certo morador bem informado, Gandalf finalmente obteve sua resposta. Simplesmente uma tolice inacreditável.
Como ousa aquele rei ganancioso tentar sequestrar a caravana legítima de Road Siddiqui? Não apenas de Road Siddiqui. Ele não deveria cometer tal roubo contra nenhum comerciante honesto. Ele realmente perdeu o pouco de sanidade que lhe resta. Balançando a cabeça em sinal de desaprovação, Gandalf não pôde deixar de acender seu cachimbo e começar a pensar seriamente sobre as implicações. Falando do atual monarca de Rohan, ele era de fato um tanto egoísta, glutão e ganancioso, distante de seus subordinados, desinteressado pela boa governança, e não particularmente bom para sua própria família, mas no fim das contas, seus crimes não justificavam a morte. Justificavam? Bem, se ele vivesse ou morresse, no fim das contas, não importava muito. O que realmente importava era a ordem insensata que ele havia dado, visando Levi diretamente. Isso não era bom para o futuro de Rohan. Muito ruim mesmo. Preciso ir aconselhá-lo a não fazer essa loucura. Em pouco tempo o Salão Dourado recebeu mais um visitante inesperado. Gandalf, o cinzento, saúda. Ah, mago, que notícias trazes à minha corte? Fengeu com um semblante pálido e abatido, sentou-se cambaleante em seu trono e indagou a Gandalf com evidente suspeita. Gandalf lançou um olhar significativo para os arranhões visíveis que marcavam o chão do grande salão e falou com cautela. Ouvi dizer que você emitiu um mandado de prisão contra a Lenda do Norte, Levi. Perdoe minha franqueza, mas essa decisão é extremamente imprudente. Essa ordem não beneficia Rohan em nada e pode até trazer um desastre terrível para o seu reino. Cale a boca do seu corvo, seu mago intrometido. Seu conselho sincero lhe rendeu apenas uma dura repreensão do rei. Gandalf baixou a cabeça e suspirou baixinho, parecendo um tanto impotente diante daquela reação previsível. Maravilha! Mais um rei que se recusa terminantemente a ouvir a razão. O velho Gandalf havia encontrado muitos governantes teimosos como esses durante suas longas andanças pela Terra-média. Que ele amaldiçoe se quiser. Isso não me faz perder nenhum pedaço de carne. Há uma questão para a qual nosso amigo mago certamente tem uma solução. Após proferir sua repreensão, Fengeu se virou e continuou em um tom diferente. Desde que aquele sujeito detestável deixou meu salão, contraí uma doença misteriosa. Essa doença me deixa constantemente apático e incapaz de me alimentar direito, e frequentemente sofro com pesadelos terríveis à noite. Tenho certeza absoluta de que ele me amaldiçoou com magia negra. Venha me examinar imediatamente. Uma maldição? Ao ouvir essa palavra em particular, a expressão de Gandalf tornou-se imediatamente mortalmente séria. Se magia negra genuína estivesse envolvida nessa questão, a natureza de tudo seria completamente diferente. Todas as outras considerações teriam que ser deixadas de lado, incluindo a dura bronca que ele acabará de receber. Diante do gesto imperioso de Fengeu, os guardas recuaram a uma distância respeitosa, abrindo caminho para o exame de Gandalf. Após se aproximar de Fengeu e investigar cuidadosamente com seus sentidos mágicos, Gandalf compreendeu rapidamente a verdadeira situação. Essa doença foi puramente resultado de um susto enorme. Em resumo, foi um caso bastante grave de colapso nervoso causado por trauma. Existe alguma maneira de curar essa condição? Fengeu perguntou com uma esperança desesperada na voz. Não tem cura. Adeus. Gandalf virou-se e foi embora sem dizer mais nada. Capítulo 227. Adeus. Devo ir embora. No terceiro dia após retornar a Gondor, Levi se despediu da família do regente e da casa de Tengel. Os produtos da caravana estão quase esgotados, então é melhor eu viajar para outro lugar com eles. Você deve nos visitar com frequência. Os portões de Gondor estão sempre abertos para você. Ectelion segurou as mãos de Levi com ambas as suas com genuína relutância. Esse sentimento não era mera cortesia ou fingimento. Igualmente pode me procurar quando quiser. Tengel também compareceu acompanhado de sua família. Com um sorriso caloroso ele disse, viajar com vocês foi muito agradável e relaxante. Jamais me esquecerei disso pelo resto da minha vida. Ao ouvir as palavras de Tengel, Ectelion também se aproximou. Ouvi falar do que aconteceu em Rohan. Ah, foi algo bem peculiar. Se houver outra viagem dessas da próxima vez, por favor, não se esqueça de me incluir. Eu adoraria viajar com você também. Na verdade, já faz alguns anos que não saio de Gondor. Enquanto falava, ele lançava olhares furtivos para seu velho pai. Turgon tossiu de lado. Você ainda tem muitas responsabilidades para cumprir. Discutiremos esse assunto mais tarde. Ectelion visivelmente murchou. Ele já não era aquele jovem ambicioso capaz de liderar grandes exércitos por toda parte. Agora com mais de 60 anos e o corpo envelhecendo gradualmente, Turgon estava prestes a lhe passar o cargo. Uma vez que Ectelion se tornasse de fato regente, não haveria mais possibilidade de viagens. Todos os assuntos em Gondor, grandes ou pequenos, dependeriam dele. Do ponto de vista da segurança, seus subordinados também não o deixariam sair facilmente. Se ele ainda quisesse vagar por aí, só poderia fazê-lo nestes poucos anos que lhe restam. Talvez surjam oportunidades. Após abraçar levemente algumas pessoas, Levi planejou ir em busca da caravana. Mas assim que se virou, sentiu um formigamento nas costas. Ele se virou novamente. Assim, ele se despediu de todos, exceto daquele velho mordomo que estava parado na beira do precipício. Então Levi colocou a mão no peito e a estendeu para a frente. Isso era etiqueta élfica que significa abraço.
Afinal, até mesmo seu nome fora inspirado no alto rei élfico. Turgon naturalmente compreendeu o significado desse gesto e retribuiu a saudação. Mais tarde, essa cena foi pintada por artistas de Gondor, cuidadosamente emoldurada e pendurada no quarto do regente como uma lembrança. O vídeo registrava a amizade entre Levi e o regente, e até mesmo a própria Gondor. Seu valor era imensurável. Inúmeras pessoas buscavam canais por toda parte apenas para vislumbrá-lo. Desta vez eu realmente deveria ir. Sob um céu claro, várias pessoas observaram Levi partir até que sua figura desapareceu no final da escadaria. Mercado do Norte de Minas Tirith. Agora que os moradores haviam terminado de comprar o que precisavam, com suas necessidades praticamente satisfeitas, os membros da caravana arrumaram suas coisas, esperando apenas que uma pessoa aparecesse antes de partirem. Não esperava ter a oportunidade de viajar com o senhor. Na carroça, 2 aprendizes de guarda florestal estavam bastante animados. Você acha que poderíamos encontrar algo especial, como em histórias de aventura? Encontrar inimigos poderosos, guardas lutando desesperadamente para proteger o senhor? Ao mencionar a proteção do senhor, um ranger chamado Arvin fez uma pausa repentina. A outra guarda florestal, Alvin, também olhou para ele de forma estranha. Proteger o senhor? Você realmente ousa pensar isso? Leia menos desses livros de história sem sentido. Será que eu não posso simplesmente pensar nisso? Proteger o senhor. A possibilidade disso acontecer não era muito alta. Se fossem outros países ou forças armadas, talvez fosse possível. Olhando para aqueles reis, príncipes, senhores e afins, qual deles não leva consigo pelo menos uma equipe completa de guardas bem equipados quando sai em missão? Mas para Road Seed Keep e até mesmo para as forças da cidade-estado livre como um todo, essa situação se inverteu completamente. Road Seed Keep e Dali juntos, provavelmente todos os exércitos de seus territórios em conjunto, não conseguiam rivalizar com seu próprio senhor em habilidade de combate. A questão de quem protegia quem estava completamente invertida. Como foram as vendas dos produtos? Enquanto conversavam, Levi já estava se aproximando, acenando. Muito bem. O líder da caravana, Charlie, relatou. Nossos produtos esgotaram completamente. O povo de Gondor gostou muito deles. Com o dinheiro da venda, compramos vários produtos típicos da região. Todos vão gostar dessas coisas. Bom, não ruim. Levi assentiu com a cabeça. Nenhum dos dois perguntou sobre o lucro, e o outro também não informou exatamente quanto dinheiro foi ganho. Obviamente, para Road Seed Keep, fossem senhores ou cidadãos, o foco não era esse. Com as intenções de Levi como padrão, essa havia se tornado sua mentalidade autoritária. Se me perguntarem, é porque é desnecessário e inútil. Só se podia dizer, contanto que todos estejam felizes. Então vamos embora. Sim. Os responsáveis pelas vendas na caravana, assim como os guardas, incluindo os 2 rangers, reuniram-se na frente do comboio, formando uma postura militar impecável e respondendo em uníssono. Meu senhor, qual caminho devemos seguir? Voltar pela rota original? Perguntou Charlie. Rumo ao norte, para Dali, anunciou Levi. Norte? Charlie olhou para o mapa, seu olhar se elevando da posição de Gondor. Silvo. Será que vamos mesmo por esse caminho? Seguir para o norte significava atravessar os pântanos mortos e as colinas cheias de pedras ou pegar a estrada principal em frente ao Portão Negro. O primeiro poderia evitar os perigosos exércitos de Mordor, mas o terreno era intransitável. O segundo, ao mencionar o Portão Negro, significava que era definitivamente a porta de entrada de Mordor, repleta de orcs. Nenhum desses lugares era bom. Está tudo bem, vamos pegar a estrada principal. Foi assim que eu vim. Levi pegou o mapa e indicou, da estrada do norte até Ithilien Norte, depois pela estrada de Arad, passando pelo Portão Negro, depois pela estrada do Anduin, e você chegará às terras selvagens de Rovanion. Este é o caminho mais curto. De lá, siga um pouco mais para o norte e você chegará a Laqueton. Você ainda não esteve lá, certo? Na verdade, eu nunca estive lá. Quando esse grupo de caravanistas partiu, a estrada suspensa ainda não estava oficialmente em uso. Na verdade, ainda não está nem mesmo agora. O culpado era o senhor feudal que os precedeu. Todos insistiram em esperar pelo seu retorno antes de realizar a cerimônia de conclusão. Em relação ao território pertencente às cidades-estado livres do outro lado da montanha, os habitantes de ambas as cidades estavam bastante curiosos. O conhecimento da maioria das pessoas sobre a situação além da montanha se limitava a ouvir falar, tinham alguma impressão, mas nunca tiveram a oportunidade de ir até lá. Mas em breve esses 2 lugares estariam diretamente conectados, uma viagem de ida e volta levando apenas alguns dias. Pode-se imaginar que as trocas entre os 2 lugares seriam bastante frequentes então. Mas curiosidade à parte, e demonstrando responsabilidade, Charlie ainda expressou preocupação com as condições da estrada. Embora teoricamente essa rota fosse a mais curta e com as condições de estrada mais estáveis, desde os tempos antigos nenhuma caravana ousou percorrê-la. Mesmo lutando contra o vento e a neve para subir montanhas e atravessar passos elevados, eles não passavam por aqui. Está tudo bem, pode ir em frente. Se alguma coisa acontecer, eu resolvo. Levi deu um tapinha no peito, em sinal de garantia. Charlie assentiu com a cabeça. Entendido. Seguiremos suas instruções. Naquele momento, todos na caravana estavam cheios de determinação. Portão Negro, aí vamos nós. Estrondo, estrondo.
O comboio partiu da Cidade Branca, começando a rumar para norte sob o olhar atento dos cidadãos de Gondor, passando pela fortaleza avançada da Cidade Branca, pelo Morro Farol Amondin, o mais próximo da Cidade Branca, e depois atravessando pontes pela ilha de Cair Andros, no meio do rio Anduin, saudando também a guarnição de Gondor na ilha. Poucos dias depois, o grupo chegou à fronteira norte de Ithilien, pisando na planície de guerra coberta de cinzas da Gorlad. Capítulo 228. O Portão Negro. Dagorlad, uma vasta planície aberta situada diretamente em frente ao Portão Negro, no norte de Mordor. É chamada de Planície da Guerra, porque várias batalhas importantes que influenciaram o curso da Terra-média ocorreram aqui. Por exemplo, a Guerra da Última Aliança no final da Segunda Era. A Última Aliança de Elfos e Homens travou sua batalha decisiva contra Sauron aqui, derrotando-o ao custo de 2 altos reis e muitos de seus guardas, e tomando o anel de sua mão. Essa batalha mobilizou quase todas as forças dos povos livres na Terra-média, incluindo Lindon, Arnor, Gondor. Rohan ainda não havia sido fundada. Aquela terra pertencia a Gondor, Moria, Khazad-dûm, Lothlórien, Floresta Dourada, Floresta das Trevas. Todas as forças de elite de anões, elfos e homens se reuniram aqui. Seus oponentes eram os exércitos de orcs de Sauron e os Númenóreanos negros, além de outras criaturas malignas, incluindo vários monstros. Seu número foi registrado como incontável. O magnífico exército dos povos livres e inúmeras criaturas das trevas de Mordor se enfrentaram nesta planície coberta de cinzas. Essa batalha durou 7 anos. Mesmo assim, apesar de lutarem até os limites de Sauron, a Última Aliança não conseguiu romper a Torre Negra de Sauron. Eles estavam impotentes contra aquela fortaleza magicamente reforçada. Se Sauron não tivesse surgido sozinho para enfrentar o exército e caído descuidadamente, ele poderia ter resistido por mais tempo. Sinceramente, considerando a situação da época, mesmo substituir Sauron pelo Levi dos dias atuais talvez não garantisse a sobrevivência. Claro, isso se ele não tiver usado suas diversas habilidades para se preparar com antecedência e simplesmente tiver atacado de forma imprudente. Afinal, deixando os exércitos de lado, apenas os líderes adversários incluíam vários altos reis, além de senhores élficos que usavam anéis do poder com diversas habilidades miraculosas. Sem mencionar os inúmeros guardas, cada um com poder de combate equivalente ao de Aragorn adulto prestando auxílio. Isso seria realmente difícil. Desse ponto de vista, Sauron também teve uma vida bastante difícil. Após a Guerra da Última Aliança vieram as batalhas da Terceira Era entre Gondor e os Homens do Leste, quando estes eram tão fortes que quase conquistaram Rohan. As carroças continuaram avançando pela estrada. Levi estava deitado sobre a pilha de carga, olhando para o céu, relembrando os eventos ocorridos naquela vasta e sombria planície. Ao pensar nisso, inexplicavelmente começou a sentir sono. Com ocasionais solavancos vindos de baixo, ele logo fechou os olhos e diminuiu o ritmo da respiração. Embora desnecessário, o sono não poderia, às vezes, servir como entretenimento e relaxamento? No norte de Mordor, um magnífico portão de barras de aço e pedra negra erguia-se aqui, bloqueando a única entrada tranquila para Mordor. Com exceção deste local, todo o território de Mordor era cercado pelas altas e escuras montanhas da sombra. Meios comuns não conseguiam atravessá-las. Essa era uma enorme barreira natural que garantia a segurança de Mordor. Normalmente, entrar ou sair de Mordor exigia passar por este portão. O número de soldados da guarnição e o nível de segurança eram inimagináveis. Normalmente ninguém se atrevia a passar por aqui. Mas então, barulho, barulho. Uma série de carroças carregadas de mercadorias descia a estrada com ar imponente, sem fazer qualquer esforço para disfarçar o barulho. O que é isso? Ao verem a caravana humana passar sem pressa diante do portão, os sentinelas orcs quase se perguntaram se estavam tendo alucinações por não comerem carne há muito tempo. Aqueles pães infestados de larvas realmente faziam mal aos orcs. Será que estou vendo coisas? Assim que o primeiro orc a avistar o comboio começou a duvidar de si mesmo, um orc que patrulhava as proximidades também se manifestou. Acho que estou vendo um comboio de pessoas carregado de mercadorias viajando pela estrada principal, não muito longe de nós. Ali, ele apontou para frente. Barulho. A essa distância, eles conseguiam ouvir fracamente o som das rodas rolando. Eles não se parecem com nossos aliados. Os 2 orcs olharam boquiabertos. Houve uma grande confusão. Bum! Os enormes portões de aço entreabriram-se ligeiramente quando um esquadrão de orcs totalmente armados saiu em disparada, com vários gigantes Olog-hai de armadura de aço na vanguarda. Os guardas da caravana ergueram as armas em formação, preparando-se tensamente para o impacto. Vários não conseguiram conter o tremor. Essas criaturas pareciam muito mais difíceis de enfrentar do que os inimigos encontrados anteriormente, até mesmo a cavalaria Rohirrim. Até mesmo o equipamento daqueles orcs era melhor do que antes. Em comparação, os orcs de Eriador vestiam trapos. A atmosfera tornou-se mais densa à medida que a distância diminuía gradualmente. Justo quando os Olog-hai estavam prestes a atacar e virar as carroças, uma figura se levantou da pilha de carga central e olhou naquela direção. Os orcs pararam subitamente quando seu líder fez um gesto rápido para que seus seguidores detivessem seus seguidores. Apenas os Olog-hai continuaram avançando estupidamente. Idiotas, voltem. Sovosh! Uma flecha incendiou um deles.
Levi lançou uma pérola duende enquanto saltava da carroça. Enquanto os orcs observavam seus movimentos com tensão, partículas roxas desciam flutuando. Levi apareceu montado em outro Olog-hai, erguendo sua espada para perfurar as brechas da armadura. Selik, uma enorme quantidade de sangue escuro jorrou, fazendo a armadura de Levi brilhar. Rugido. O Olog-hai rugiu, agarrando Levi e arremessando-o para o céu com sua força. Mas no instante seguinte, ao olhar para cima novamente, a figura de Levi havia desaparecido. Partículas rochas familiares caíram enquanto ele se erguia sobre o terceiro Olog-hai, erguendo mais uma vez aquela espada que brilhava com luz azul. Urga! Em instantes, 3 Olog-hai ficaram incapacitados. O restante parou de atacar, olhando para Levi com certo temor. Baque! Assim que recuou, a escuridão envolveu seu coração, reforçando sua vontade. Pelo mestre. Uma língua obscura, conhecida apenas entre as criaturas malignas de Mordor, foi gritada, carregando uma magia maligna que fez até mesmo os orcs romperem momentaneamente as amarras do medo, agitando-se inquietos. Essa linguagem foi criada por Sauron, o mesmo tipo de linguagem esculpida num anel. Nada bom. Cale-se. Levi lançou rapidamente uma pérola para se teletransportar, cortando os tendões do Olog-hai através das brechas em sua armadura, forçando-o a se ajoelhar parcialmente. Em seguida, carregou energia por um segundo para ativar um dano que quebrava a armadura em áreas vitais antes de finalizá-lo com vários golpes rápidos. Os outros 3 Olog-hai, completamente desavisados, ergueram machados de guerra ou clavas mais largas que humanos em pé e investiram contra Levi para um combate corpo a corpo. Levi não se esquivou nem se esquivou, confiando em seu escudo para resistir aos ataques implacáveis, suportando a surra em grupo enquanto finalizava o Olog-hai mais gravemente ferido. Bum! O escudo se estilhaçou, acionando o mecanismo de emergência do cinto. Uma onda de choque irrompeu, derrubando instantaneamente os 2 Olog-hai restantes. Como já haviam caído, seu destino era previsível. O último Olog-hai silenciou. Sendo um dos poucos tipos de unidade de Mordor que poderiam ameaçar Levi, eles fizeram o seu melhor. O escudo recarregou lentamente, cobrindo todo o seu corpo novamente. Na verdade, tanto o Ormumakil quanto o Olog-hai, com pequenas manobras e táticas de esquiva, ele poderia conseguir uma eliminação sem ser atingido. Eles poderiam até mesmo morrer sem sequer tocar em Levi, diferente daquele Nazgûl na encruzilhada. Naquela ocasião, ele não conseguia evitar ataques mesmo que quisesse, tornando o combate sem ser atingido impossível. Era completamente diferente deste confronto de pura força. Eliminar inimigos sem ser atingido era certamente bom, mas como se comparava ao choque de um confronto direto? Svi. Sacando sua espada, Levi olhou novamente para aqueles orcs agitados pela língua negra. Após ver Levi resistir aos enormes machados de aço e martelos pesados de Olog-hai sem se esquivar, eles imediatamente se comportaram. Rachadura. A cabeça do Olog-hai com o capacete foi decepada, e sangue negro espirrou por toda parte. Isso foi uma intimidação brutal. Ele apontou a espada para o líder orc. Se você não quer que eu arrombe este portão e elimine todos os que se movem lá dentro, recue obedientemente. O líder orc engoliu em seco, gesticulando para seus seguidores enquanto mantinha os olhos em Levi, recuando lentamente até entrar pelo portão. Clang! Os enormes portões de ferro preto se fecharam, bloqueando novamente tudo que estava do lado de fora e isolando o que havia dentro. Vamos! Levi embainhou a espada e subiu na carroça. Após pensar um pouco, ele disse ao líder da caravana, Charlie: você tinha razão. Não devemos passar por aqui da próxima vez. Essa ação foi desconsiderada. A verdadeira elite de Mordor, como os Olog-hai, jamais temeria nada enquanto Sauron vivesse, a menos que enfrentasse oponentes como dragões de fogo de 100 metros ou balrogs com domínio ecológico absoluto. O Portão Negro. Passar por ali sozinho não era problema. Se a intimidação não funcionasse, ele poderia simplesmente lutar, mas não para o seu povo. Como agora, se ele tivesse usado táticas sem ser atingido enquanto lutava contra o Olog-hai e desviado algumas vezes, eles poderiam pensar que ele estava demonstrando fraqueza. Então, se todos os orcs atacassem juntos, ele não conseguiria se dividir para bloquear todos simultaneamente. Imprudente demais. A sensação de tranquilidade de sempre agir sozinho quase fez Levi esquecer algo. Mordor nunca foi algo com que se devesse brincar. Capítulo 229. Cidade da Estrada. Do lado de fora do portão começa aqui a jornada que nunca termina. Barulho, barulho. A carroça balançava suavemente, e as pessoas que a viajavam ocasionalmente se moviam ao ritmo. Um zumbido não particularmente bonito emanava da pilha de carga, simples assim, mas atraiu a atenção de muitos no comboio. O senhor está cantando. 2 guardas florestais com ouvidos extremamente apurados identificaram a origem do som. À medida que as carroças avançavam gradualmente, o grupo finalmente deixou para trás aquela terra sombria e inquietante. Vasto e árido, não apenas desprovido de árvores e grama, mas também de pedaços de madeira quebrados e pedras espalhadas. Era verdadeiramente uma terra desprovida de toda a vida. Essa foi a impressão que deixou em todos. É claro que não era assim naturalmente. Tudo isso foi resultado da política de terra arrasada de Sauron. Ele enviou grandes exércitos para queimar e arrasar tudo nesta terra, e mesmo depois de mais de 3.000 anos, ela não se recuperou em nada. Mais tarde, essa terra seria chamada de Terras Marrons.
Por mais 2 dias a caravana percorreu esse deserto desolado, o contraste tornando-se cada vez mais evidente à medida que se aproximavam de territórios mais férteis. Quando finalmente chegaram ao antigo cruzamento ao sul da Floresta das Trevas, a porta de entrada para Hovanion Oriental, o zumbido cessou. 2 caminhos se abriam diante deles. Continuando pela estrada do Anduin, chegamos ao Vale do Anduin, território do povo de Beorn. Seguir a estrada Hovanion levava ao território de Dali das Cidades Livres. Pegue a estrada de Hovanion. Levi deu a ordem. Então a caravana voltou a funcionar. Na estrada 2 rangers se aproximaram silenciosamente, e esse pequeno movimento logo foi notado por Levi. Você precisa de alguma coisa? Não. É que, nós só estamos curiosos sobre aquela música que você estava cantando mais cedo. Ah, isso. Levi mudou de posição e continuou deitado confortavelmente, dizendo: aprendi isso com Gandalf, aquele mago de vestes cinzentas que também é meu amigo. O Mago Cinzento. Existem outros bruxos? O jovem guarda florestal perguntou, curioso. Sim, embora eu só tenha conhecido 4. Não cheguei a conhecer um deles antes que fosse sequestrado por outro bruxo. Sequestrado. Ouvir essa palavra deixou os 2 rangers ainda mais curiosos. Então Levi começou a contar suas experiências com os magos que havia encontrado. Enquanto ele narrava, não apenas os 2 guardas florestais, mas também outros membros da caravana que estavam ao alcance da voz, escutavam atentamente. Aqueles que não conseguiam ouvir claramente, movidos pela curiosidade, também se aproximavam para captar suas palavras. A viagem prosseguiu pacificamente. Após viajar tranquilamente por mais alguns dias, a caravana finalmente cruzou a ponte em Honeyford, entrando oficialmente no território de Dali. Ao longo da estrada principal, um novo povoado surgiu diante de todos. Cidade rodoviária. Este era um assentamento recentemente estabelecido pelo território de Dali nesta região, localizado no cruzamento da Valley Road, Hovanion Road e Eastern Road, que também foi a origem de seu nome. Um ano atrás, quando Levi assentiu e incluiu esta área em seu domínio, Bard imediatamente trouxe pessoas para construir uma cidade no cruzamento das 3 estradas. Quando a cidade da estrada foi concluída em uma velocidade incrível, muitas guildas e mercados também foram estabelecidos. Gondor, Rohan, Dali, Floresta das Trevas, Colinas de Ferro, Dorvinion, até mesmo a distante Rum, no extremo leste, e as Montanhas Vermelhas, no extremo leste. Independentemente das preocupações com a segurança, em termos de rotas, todos os caminhos levavam à cidade da estrada. Devido à sua localização geográfica e às garantias de segurança do domínio de Levi, um grande número de mercadores viajantes armazenava mercadorias aqui. Claramente, o local tinha potencial para se tornar o centro logístico do norte. Agora a cidade estava cada vez mais próspera. As carroças foram entrando gradualmente no mercado movimentado. Inicialmente, quando Levi e a caravana entraram em Roadvai Town, poucas pessoas prestaram muita atenção. Afinal, as pessoas já tinham visto muitas caravanas como aquela desde a fundação de Roadvai Town. Havia muitos comboios bem maiores do que aquele. Mas quando aquela faixa com apenas um nome se desdobrou ao vento, as pessoas perceberam de qual caravana se tratava. Road City Keep, a lendária primeira cidade dos estados Cidade Livres a oeste das Montanhas Nebulosas, e onde Levi residia. Eles tinham ouvido dizer que as pessoas de lá viviam de forma ainda mais próspera e pacífica do que no território de Dali. Ao ouvirem essa notícia, muitos não conseguiam imaginar como seria essa vida, pois o território de Dali já lhes parecia bastante próspero. Todos tinham moradia, não lhes faltavam roupas ou comida, podiam desfrutar da melhor educação e, após a formatura, trabalhar nos setores de sua preferência. Com o desenvolvimento do território de Dali, a vasta área circundante deixou de sofrer com a fome e a vadiagem, e o número de bandidos e ladrões também diminuiu. Só isso já demonstrava o quão notável era essa situação. Melhor do que um lugar assim? Como seria? Eram todos eles magnatas ricos? Eles não conseguiam imaginar nada mais próspero. Mas isso não impediu as pessoas de lançarem olhares curiosos para a caravana que se aproximava. Ei, você é de Road City Keep? Em pouco tempo, os moradores mais ousados da cidade começaram a conversar sobre o assunto. Isso mesmo. Charlie, que estava sentado na frente, respondeu calorosamente. Os habitantes de Roadvai Town tinham curiosidade sobre Road City Keep, mas os habitantes de Road City Keep não tinham a mesma curiosidade sobre o mundo exterior. Como você chegou aqui? Ouvi dizer que essa estrada ainda não está em uso. Nós caminhamos, é claro. Charlie disse. Partimos da fortaleza da estrada em direção ao sul, atravessando Eriador, cruzando o rio Isen, passando por Rohan e Gondor, e depois seguimos para o norte. Viemos pelo Portão Negro. O Portão Negro. Todos que estavam por perto ficaram chocados. Ó céus! Vocês não foram detidos por aqueles orcs de Mordor? Ouvi dizer que caravanas ousaram pisar naquela planície cinzenta e nunca mais se ouviu falar delas. Tem sido muito seguro lá ultimamente? Não pense assim. Charlie disse seriamente. Tivemos coragem de ir lá porque, enquanto falava, seu olhar se desviou para trás, em direção à pilha de carga. Por que o quê? O olhar de quem fez a pergunta seguiu o olhar de Charlie para trás. Então eles viram alguém sentado em meio às mercadorias. Muito bem, agora eles entenderam o porquê. A menos que você tenha vários milhares de guardas de elite bem equipados, é melhor não ir por esse caminho. Menos de 1000 homens talvez nem consigam deter seus esquadrões de vanguarda. Levi compartilhou calmamente sua avaliação dos perigos da rota. Silvo. É o Lord Levi.
Alguém gritou, e imediatamente várias cabeças apareceram na beira da estrada. As pessoas do lado de fora se viraram para olhar, enquanto as que estavam dentro de casa abriram as janelas e esticaram o pescoço para ver. Tudo bem. A pessoa que fez a pergunta permaneceu imóvel, ainda um tanto atonita com a revelação. Sim, com certeza. Nesse caso, aqueles orcs é que deveriam estar se escondendo. Espere, mercadorias escoltadas pessoalmente por Lord Levi? Subitamente, ele percebeu a importância da situação e rapidamente seguiu a multidão que se dirigia para o local onde a caravana do Road Seed Keep havia parado. Deixe-me ver que tesouros eles estão carregando. Os produtos e especialidades da Road Seed Keep não eram muito diferentes dos oferecidos por Dali e Laketon. Este lugar tinha até mais variedade. Em termos de preço, ambos os lugares eram semelhantes, e a qualidade se manteve bastante estável, mas a composição dessa caravana era bastante singular, tendo percorrido uma rota tão extraordinária. Não comprem mais. Não comprem mais. Essas são especialidades que estou trazendo de volta para todos no Road Seed Keep. Charlie gritava freneticamente empacotando e carregando carroças, protegendo as especialidades estrangeiras que os moradores lhe haviam encomendado comprar antes da partida. Levi bateu no joelho, rindo do caos. Vamos continuar partindo. Rapidamente a comitiva recolheu tudo e saiu apressadamente de Roadville Town, seguindo pela Valley Road em direção a Laketon, antes que a multidão entusiasmada pudesse comprar todas as lembrancinhas. Capítulo 230, igualzinho ao passado. Você finalmente voltou. No gabinete do prefeito da cidade Esgarotina, assim que Levi entrou, Bard trancou a porta com um clique, com medo de que ele pudesse fugir novamente se baixasse a guarda. Levi não tinha dúvidas de que se levantasse e caminhasse até lá naquele momento, Bard imediatamente exclamaria, você não passará. Você não pode ter um pouco de fé em seu próprio Senhor? Sim, tenho muita fé. Acredito que com apenas um momento de desatenção, nosso Senhor desaparecerá sem deixar rastro. Apesar disso, Bar foi preparar um chá quente. Beber chá também era um dos hábitos de Levi. Sempre que vinha, Bar fazia questão de ferver água. Visitei Roadville Town. Levi aceitou o chá quente e tomou um gole. Ainda tem o mesmo gosto. Muito bom. Em vez de chamá-la de cidade pequena, sua escala real já é maior do que a da maioria das cidades. Então, deveríamos renomeá-la para a cidade da estrada? Bard também se serviu de chá e sentou-se em frente a ele. Parece estranho. Levi balançou a cabeça. Vamos manter assim por enquanto. Sem pressa. Podemos esperar que se desenvolva mais. Quando você voltará ao Road Seed Keep? Após o término do tópico sobre Roadville Town, Bard imediatamente trouxe à tona outro assunto. Essa estrada está quase pronta. Todos estão esperando por você agora, e os moradores estão ansiosos pela inauguração, embora ela já pudesse estar em uso. Breve. Levi comeu um biscoitinho macio da mesa enquanto tomava chá. Estou de volta, não é? Vou apresentar a cerimônia de abertura em breve. Bom, Bard suspirou aliviado. Um item a menos. A propósito, ainda estou curioso. Onde você esteve ultimamente? Embora incomodado com as ausências e desaparecimentos rotineiros do Lorde, Bard ainda se interessava pelas aventuras de Levi. Desta vez fui para o sul. Levi lembrou. Você deveria saber que existem muitas frutas e plantações no sul que não temos aqui, como limões, laranjas, romãs, tâmaras e melancias. Todas coisas boas. Fui lá comprar algumas. Perfeito, podemos plantar algumas também no terreno baldio ali perto. Bard assentiu com a cabeça. Ótimo, vou planejar novas áreas para o cultivo dessas plantas. Ao responder, ele também soltou um suspiro de alívio. Então ele simplesmente foi para o sul buscar suprimentos. Tudo bem. Parecia uma viagem comum, o que era bom. A paisagem lá é realmente muito bonita. O estilo arquitetônico é diferente do nosso, bem peculiar. E os moradores têm a pele mais escura, cor de bronze. Eles simplesmente não são muito amigáveis. Não muito amigável? Bard teve um mau pressentimento. Sim, acabei de resgatar um prisioneiro, e eles enviaram milhares para me perseguir, incluindo vários guerreiros. Não tive escolha a não ser repelir todos eles. Certo, muito normal. Imagino que você tenha resgatado alguma pessoa importante. Certo, um capitão de uma equipe de ataque de linha de frente de Gondor. Que gentileza. Os membros da equipe dele devem estar muito gratos a você. Sim, os membros da equipe, nenhum foi perdido. Acho que é isso mesmo. Ele não deveria estar morto. Deixando esse assunto de lado, eles continuaram conversando sobre outras coisas. Ao saber que Levi havia lutado contra um Nazgûl e restaurado a dignidade de Gondor, recebendo inclusive a mais alta condecoração do regente, Bard sentiu-se genuinamente feliz, em parte pela cortesia e respeito que Levi recebeu, e em parte porque as cidades livres haviam conquistado mais um poderoso aliado. Parecia que eles poderiam cooperar mais com Gondor no futuro. E depois? Você voltou depois disso? Não, então fui até Rohan. Para Rohan. Ganhamos mais um aliado? Murmurou Bard, erguendo a xícara para tomar um gole de chá. Eu espanquei o rei deles. Ah, PFF, espera, o quê? Bard tossiu 2 vezes e sibilou. Grande incidente diplomático. Por que você está se exaltando? Levi deu um tapinha nas costas de Bard, pegou uma toalha do filho, Ban, e limpou a mesa. Ei, o rapaz cresceu tanto. Olhando para o lado, Levi percebeu que a altura de Ban quase o alcançara. Sim, tio, eu já sou adulto. Ban estufou o peito e olhou para Levi com um sorriso confiante, aceitando sua inspeção como um soldado.
Bom rapaz, sua voz também mudou bastante. Aquele jovem que tremia ao segurar uma espada realmente cresceu. Levi suspirou emocionado. Ele também se alistou no exército e terminou o treinamento recentemente. Aliás, a habilidade de Ben com arco e flecha era melhor entre aquele grupo de jovens. Ele tem mãos muito firmes. Muito bom. Levi assentiu. Se você for habilidoso com arcos, poderá se tornar um patrulheiro. O Forte da Estrada tem instrutores Dúnedain profissionais que lhe dirão o que fazer, e você terá muitas oportunidades reais de combate. Dahlia era pacífica demais. Desde que a cidade dos meio-orcs fora dizimada, raramente viam orcs ou goblins por perto. Todos haviam se refugiado em Gundabad ou nas montanhas escuras da Floresta das Trevas, basicamente todos encurralados nas colinas. Sim, irei, respondeu Ben. Vamos esperar até a estrada abrir. Bard acenou com a mão, dispensando Ben para que ele pudesse cuidar de seus próprios assuntos. Mas depois dessa interrupção, ele entendeu. Certo, o rei de Rohan foi derrotado por Levi. Rohan é que deveria estar nervoso. Por que estou tão agitado? Qual foi a reação de Rohan? Eles se desculparam? Espancando o rei e esperando que ele se desculpasse. Isso soava absurdo, mas aqui, provavelmente estava tudo bem. É bastante complicado. Levi explicou brevemente e Bard entendeu. Parece que o reinado dele não vai durar muito. Quando o príncipe Tengel voltar para herdar o trono, tudo ficará bem. Isso não estaria muito longe da realidade. No máximo, alguns anos. Ah, tem mais uma coisa. Quando Levi pensou que já tinham terminado de discutir tudo e que finalmente poderiam desfrutar de um pequeno pastel em paz, Bard trouxe à tona outra notícia. Você se lembra do clã de Beorn do Vale do Anduin? Claro. O líder deles, Beorn, perguntou se você aceitaria a lealdade deles. O clã de Beorn está disposto a se fundir às cidades livres como um todo, tornando-se um dos muitos territórios. PFF. Dessa vez foi a vez de Levi cuspir o chá. Ele realmente não esperava por isso, ou melhor, não tinha prestado muita atenção. Afinal, até mesmo todo o território de Dahlia havia sido incorporado ao seu domínio, ainda que meio a contragosto. Seus desejos expansionistas eram realmente mínimos. Em termos de filosofia fundamental, Levi respeitava e apoiava as escolhas de todos os grupos independentes. Tanto o Forte da Estrada quanto as diversas cidades do território de Dahlia já haviam demonstrado suas intenções por meio de ações. Independentemente de lhe terem jurado lealdade ou de se terem juntado ao seu território, ninguém nas áreas ao alcance da sua influência passava fome ou ficava sem teto. Esta era a situação atual. As cidades livres jamais atacariam ou forçariam alguém por qualquer motivo. Contanto que a outra parte não tivesse mais intenções, sua boa vontade poderia ser incondicional. Ao ouvir o som, Ben aproximou-se novamente e ofereceu uma toalha limpa. Obrigado. Levi limpou a mesa enquanto perguntava. Quando isso aconteceu? Apenas no mês passado. Ele disse que essa foi uma decisão que tomou após muita reflexão. Muito bem, já que ele está disposto, deixe-o fazer o que quiser. Depois de limpar a mesa, Levi disse, vou dar uma passada por lá e reivindicar aquela área como território. Isso deve satisfazê-los, não é? Você fala isso como se estivessem te obrigando. Parece que sim. Bar balançou a cabeça, afastando os pensamentos aleatórios que lhe passavam pela cabeça. Do meu ponto de vista, isso acaba sendo bom para ambos os lados. Então está resolvido. Ao terminar o último gole de chá, Levi se levantou. Aonde você vai? Bar também se levantou. Não se preocupe, eu não vou embora. Só estou dando uma volta. Eu irei com você. Faça como quiser. Os dois saíram do escritório e depois de algum tempo embarcaram em uma carruagem especial para Dali. Seguindo a estrada principal em boas condições, logo chegaram ao sopé de Erebor. Esta cidade continua a mesma. Próspero, vibrante e radiante. Só um instante. Lembrei que tem uma confeitaria ali. Ah, ainda está aberta. Levi aproximou-se, escolheu um pão cremoso e, em seguida, foi presenteado com uma grande cesta de doces pelo dono, que se recusou a pagar. Assim como da última vez que ele veio, só que da última vez o dono lhe deu uma cesta grande de bolinhos de mel. Ele ainda não tinha terminado de comê-los. Estavam guardados na mochila dele. Tudo bem, não precisa de tantos. Aliás, suas habilidades melhoraram de novo. Haha, o pãozinho dessa vez está mais gostoso que os bolinhos de mel da última vez. Obrigado. Seu elogio é a melhor recompensa para mim. O confeiteiro estava tão feliz que sua boca quase se curvou para o céu. Carregando a grande cesta de doces e caminhando, Levi chegou novamente a um pequeno beco. Anos atrás, ali mesmo, ele havia conversado com um velho enquanto esperava por Gandalf. Ele não havia comido naquela ocasião e dividiu meio biscoito e um bolo de mel com o velho. O que você está fazendo? De repente, vários moradores que estavam movendo móveis chamaram a atenção de Levi. Meu senhor. O morador largou o objeto antigo que tinha nas mãos, cumprimentou Levi e disse, o dono desta casa faleceu. Estamos organizando seus pertences. Levi ficou estupefato, assentindo com a cabeça sem expressão. Ah, será que o antigo dono era um senhor idoso? Sim, meu senhor. Ele faleceu de causas naturais, sem apresentar qualquer doença. Estava muito tranquilo quando deixou este mundo. Bom.
O morador pegou o objeto e continuou organizando a casa. Levi ficou parado, segurando a cesta de pão, sem saber o que fazer a seguir ou para onde ir. O tempo começava a mostrar seu poder. Após um longo tempo, Levi suspirou e fez uma leve reverência em direção àquela casa, assim como aquele velho tinha feito com ele naquela época. Ao sair, sua expressão estava muito mais séria, e sua mente não conseguia parar de pensar em várias coisas, ficando cada vez mais ansiosa. Meu senhor! Nesse instante, o morador que estava movendo as coisas gritou de trás e rapidamente alcançou o outro. Por favor, perdoe minha interrupção, meu senhor, mas encontrei isto. Foi deixado para o senhor pelo dono da casa. Ele tirou uma carta do bolso. Levi largou rapidamente a cesta de doces, esquecendo-se até de usar a mochila, e pegou a carta imediatamente, abrindo-a ali mesmo. Uma caligrafia torta e pouco legível preenchia toda a página, parecendo ter sido escrita por uma criança que estava aprendendo a usar uma caneta. Ao meu amado senhor, Levi, minha vida não era nada maravilhosa. Desde que minha esposa me deixou por causa de uma doença e meu filho foi morto por Ox na estrada, a solidão e a pobreza me acompanham há décadas. Embora você talvez não se lembre de um velho como eu, fiquei muito feliz em conhecê-lo, em receber sua proteção e até mesmo em ter minha própria casa, embora só eu morasse nela. Conversando com você, me senti bastante relaxado e feliz. O pão que você me deu estava delicioso. Foi a primeira vez na minha vida que provei mel. Vou me lembrar desse sabor para sempre. Meu amado senhor, sinto que meu tempo está se esgotando. Lamento não poder vê-lo novamente. Mas mesmo se eu pudesse te ver de novo, acho que não teria muito o que dizer. Acho que eu só queria te dizer uma coisa. Obrigado. A carta terminou aí, sem assinatura. Meu senhor, há também isto. Foi encontrado ao lado da carta. O morador entregou um bolo de mel embrulhado em papel. Esse tipo de pão é raramente visto hoje em dia. Anos mais tarde, o velho compartilhou com Levi o que ele considerava o pão mais delicioso, assim como Levi havia feito por ele naquela época. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.